galera, começando mais um Papo de Fã. Eu sou o Luquinhas e o episódio de hoje é muito especial porque é de jornalismo. E eu tô aqui junto com ele, professor Vicente. É um prazer ter você aqui, viu? Olá, Lucas. É um prazer estar aqui no programa para que a gente possa falar sobre o curso de jornalismo, né, sobre os nossos diferenciais, também os nossos alunos que hoje estão no mercado fazendo sucesso. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, né, neste programa. Sim, é isso aí. E falando em aluno, temos o Brian, que é aluno aqui da FAM. Brian, se apresente, meu irmão. É isso aí, Luquinhas. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Para mim é uma grande honra falar de jornalismo, dos cursos da área da comunicação como um todo, porque a gente vai falar um pouco mais para frente da minha história, da minha trajetória, mas é isso, obrigado. Show de bola. E tem também a Luana, que já é formada aqui na FAM e hoje está aí trabalhando. Lu, muito prazer ter você aqui. Um prazer estar de volta à FAM para falar um pouco sobre jornalismo, esse curso que eu amo e amei fazer na FAM. Muito legal estar de volta. Show de bola. Para começar então, vamos começar com eles, professor. Queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês e por que vocês escolheram fazer jornalismo. Bom, eu sou apaixonado pela área da comunicação, né? Eu sou formado em marketing e quando eu decidi fazer algum outro curso, eu falei assim, eu quero fazer um curso mais longo, né? Porque o marketing ele foram 2 anos, né? E aí eu falei assim, fiquei em dúvida. Aquela dúvida que eu acho que todo aluno tem, né? Inicial assim, jornalismo, publicidade e propaganda. Aí eu pesquisando, conheci a FAM, conheci o professor falando sobre o curso, né? No YouTube. E aí me interessei. Falei assim, eu quero fazer jornalismo. Né, porque é um curso bem completo, pelo que eu vi na grade inicialmente, é um curso bem versátil, eu consigo desbravar várias áreas, então decidi fazer jornalismo assim, porque desde sempre a comunicação foi minha paixão. Pô, legal. E você, Lu? Eu acho que eu sempre fiz jornalismo sem saber que eu fazia jornalismo, sempre escrevi, sempre gravei vídeos, sempre me comuniquei muito, mas eu não sabia que eu podia fazer isso de forma profissional. Sim. E aí em 2019... eu decidi entrar para o mundo do jornalismo, fiz cursinho, consegui uma bolsa na FAM. E em 2020 eu comecei, e aí veio a pandemia. E aí entramos no modo aí EAD. EAD não, né? A gente tá fazendo remoto, híbrido. E foi super legal, porque eu terminei na FAM em 2023. E eu lembro exatamente do dia que eu entrei dentro de uma redação de revista. Olhei tudo aquilo e pensei, é isso que eu quero fazer. E é isso que eu faço e tô fazendo até hoje. Amo fazer, sou apaixonada por jornalismo. Cara, que legal. E você, professor, como que o jornalismo chegou na sua vida? Bom, na verdade, também desde cedo eu sabia que ia ser jornalista, participava de concursos de redação, ganhei um concurso de redação do Jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, um do Esporte Clube Internacional também, que fazia um concurso de redação com crianças. Então, foi a partir daí, né, de eu começar a escrever textos né, sobre a realidade, né, começar a fazer jornalismo, que eu me interessei por isso. E depois... né, então, nunca pensei em outro curso, né, fiz vestibular, entrei lá em Porto Alegre no curso de jornalismo e, enfim, segui minha carreira, fiz estágio em jornal impresso, em site de notícias, emissora de televisão, assessoria de comunicação, então eu consegui passar um pouco por todas as áreas. Também importante, dentro da universidade eu fiz monitoria em estúdio de TV, também que foi muito importante, trabalhei no terceiro setor, que é um diferencial na área da comunicação também. E assim eu consegui, né, seguir a carreira mais em televisão, né, trabalhei durante quase 2 décadas em emissoras de televisão. E depois também paralelo à área acadêmica. Fiz mestrado, doutorado, hoje eu sou doutor em comunicação e informação e sou o coordenador do curso de jornalismo e professor também desse curso, que eu tenho bastante orgulho. Show! Então, quem estiver assistindo e começar a fazer jornalismo aqui na FAM vai ter algo com o senhor. Com certeza, em algumas disciplinas, né, telejornalismo, também orientação de TCC, aí depende do semestre, né, eu sou professor também. Show de bola. E eu queria saber, Lu, você que... O Brian tá começando agora, falou que tá terminando o primeiro semestre agora. Exatamente. Né? Eu queria saber de você como que foi essa transição da faculdade para o mercado de trabalho. Eu comecei a estagiar ainda na faculdade. Quando eu entrei no terceiro semestre, eu achava que eu só ia conseguir um estágio a partir do terceiro semestre. Então, eu só fui procurar um estágio, de fato, ali no terceiro semestre. Então, eu lembro que virou o ano, falei, agora eu vou procurar um estágio. E a minha carreira enquanto jornalista começou com assessoria de imprensa. Sim. Então, eu fazia assessoria de imprensa de projetos musicais e músicos também. Então, eu fui assessora de Recaide Mob, eu fui assessora de Rodrigo Teaser.
E aí, com 11 meses que eu estava nessa assessoria, eu recebi uma proposta do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu já tinha me apaixonado por rádio, tendo aula com o Paulo Massini na FAM. A gente estava na pandemia e eu lembro que ele passou documentário de 90 anos do rádio. Aquilo me impactou muito, porque eu sempre ouvi rádio sempre foi uma tradição na minha casa. E eu já sabia do tamanho do rádio para as pessoas, né? A gente teve recentemente um boom do rádio, porque ano passado a gente teve a enchente no Rio Grande do Sul e as pessoas sabiam o que estava acontecendo através do radinho de pilha. Então, essa é a importância do rádio, esse é o tamanho do rádio para as pessoas. Sim. E eu fiquei apaixonada por rádio, e aí recebi essa proposta do Grupo Bandeirantes no início de 2022 para saber se eu queria estagiar. E aí, até então, eu não sabia que eu ia para o rádio. Eu tinha a possibilidade de ir para a TV, para o Band Jornalismo, que é ali as mídias sociais do grupo, ou pro rádio. Eu fui de rádio de cara, assim. De primeira. E aí comecei a trabalhar na Rádio Band News FM, e estou lá até hoje. Antes de eu terminar o curso, eu fui contratada como repórter da Band News FM. Hoje eu sou apresentadora de um jornal do Expresso São Paulo, e sou repórter de rua também ali da Band News FM. Mas ali eu trabalho com hard news, mas passei por tudo. A gente passa por mídias sociais, a gente passa por textos, né? A gente faz muito texto para o site da Band News FM. Acho que a única área do jornalismo que eu ainda não me aventurei foi o impresso, porque TV eu também já fiz ali dentro do grupo. Então, já me aventurei em muitas áreas do jornalismo, estando ali na Band News FM. Que da hora, legal. Brian, você então que tá começando agora, né, terminando o primeiro semestre, eu queria que você contasse um pouquinho do que você tá achando do curso de jornalismo aqui da FAM. Olha, tô gostando bastante, me surpreendeu, apesar de ser da área da comunicação e eu já tá aí por dentro, mas é um curso bem interessante, né? As disciplinas, os professores, a forma com que o jornalismo em si, ele faz parte da nossa rotina no dia a dia, né? Eu não tinha essa visão, apesar da minha formação em marketing. Então, eu estava dentro de um nicho muito específico ali, no digital principalmente, e aí, eu entrando no curso de jornalismo, eu vi que existem vários outros universos, além daquilo que eu estava acostumado a entender como sociedade, né? Mudou muito a minha forma de até ver o mundo. Eu sei que é estranho eu falar isso logo no primeiro semestre, mas não tem como eu falar do curso de jornalismo sem falar da metodologia da FAM. E é graças à metodologia que tô tendo essa visão diferenciada, né, do mundo. É bem interessante. Então, eu tô gostando bastante. Show. E antes de fazer a pergunta para você, professor, eu queria saber, porque você falou que tem uma loja de camisas. Sim. Eu queria saber se o curso, cursar jornalismo, tem te ajudado no seu trabalho já na loja, enfim. Ah, não tenha dúvida, cara, porque, assim, o jornalismo, como os cursos da área da comunicação, eles são um curso muito específico porque eles são feitos para humanos, né? Sim. Então, no meu marketing, eu fiz depois a especialização em UX Designer, então eu sou apaixonado pela experiência do usuário, pela forma que a gente se comunica e a forma que o outro vai receber essa informação, né? Então, isso tem agregado muito tanto na minha vida pessoal, profissional e também acadêmica, né? Porque eu tenho juntado minha experiência no marketing com minha experiência no UX Designer, e eu tenho tido uma visão, um pensamento mais aberto em receber tudo isso no jornalismo. Então tem me ajudado em todas as áreas. Pô, maravilha, muito legal. Professor, para você, o que diferencia o curso de jornalismo da FAM? Boa pergunta, Lucas. Assim como o Brian falou da metodologia da FAM, nós trabalhamos dentro dos semestres, né, dos cursos, tanto de bacharelado, tecnólogos e licenciaturas, com os projetos interdisciplinares. Então, todas as disciplinas convergem para o desenvolvimento de um grande projeto, que no curso de jornalismo serve de portfólio para os nossos alunos. Sim. Então, eles produzem rádio-jornal, telejornal, revista impressa, site de notícias, entre outros conteúdos, né, seja tanto para o meio digital quanto meio analógico, né, ou offline. Sim. E esse portfólio, então, ele é realmente algo onde os alunos se debruçam, fazem uma pesquisa, né, desenvolvem um produto e depois esse produto ganha visibilidade porque ele é distribuído, né, para a comunidade acadêmica. Então, esses projetos são um grande diferencial do curso de jornalismo da FAM.
assim como nós também temos uma premiação dos melhores trabalhos, que é o Feras da Comunicação. Cara, isso é legal. Essa premiação, ela valoriza os melhores projetos interdisciplinares e trabalhos de conclusão de curso. Então também é um momento festivo no final de cada semestre, onde a gente valoriza o desempenho, a dedicação do aluno e assim, né, a gente também, né, o aluno ganha também no seu portfólio um certificado dizendo que teve um produto, né, ou um trabalho desenvolvido, um projeto desenvolvido que foi, né, realmente premiado e que foi destaque. Então isso o aluno coloca no currículo, coloca no LinkedIn, nas redes sociais, é um diferencial inclusive para o processo de empregabilidade do nosso aluno. E essa sensação de recompensa, né, é muito boa. Você fazer um negócio e você ser premiado por isso. Isso, show. E também a gente trabalha, com agências de comunicação, onde o aluno de jornalismo também pode fazer o seu estágio internamente na FAM, na nossa agência de comunicação, que se chama ComunicaFAM, e assim também desenvolver suas habilidades e competências, né, para o mercado de trabalho. Pensando que hoje a gente já tem, né, sempre reflete sobre, né, as práticas que o aluno precisa desenvolver dentro do curso e a gente vai aprimorando de um semestre para o outro. Show. Você chegou a ser premiada no Feras? No Feras, Lu? Muito, eu tenho acho que uns 4 ou 5 para mais troféus do Feras. E era assim, era uma competição saudável, assim, porque a minha sala, pelo menos, era uma sala bem unida. Sim. Quando a gente voltou da pandemia, que foi quando a gente começou a ter o Feras presencialmente, era uma alegria, assim. Óbvio que cada um queria que o seu grupo ganhasse, mas era uma competição saudável porque a gente vibrava muito pelos outros. Sim. Então, e foi o que o Vicente falou. A gente coloquei muito no LinkedIn quando eu ganhava, foto do troféu, foto com o meu grupo segurando o troféu. Tinha aquela briga de quem ia ficar com o troféu. Não, esse semestre fica comigo, no próximo você fica com você. Mas foi muito legal. O Feras é sensacional. Realmente, como o Vicente falou, é uma comemoração ali no fim do semestre. Que o PI, que é esse projeto que a gente faz, integrando todas as matérias, é uma forma também de você entender como que você vai colocar tudo aquilo que você está aprendendo em prática. No caso do jornalismo, você vai fazer sua pauta, da pauta nasce aquela reportagem. E você tem que apresentar uma pauta plausível para o professor aprovar que o seu tema é um tema bom o suficiente para ser desse tamanho de um projeto integrador. Sim. Então, no final ali, depois de todo aquele trabalho em conjunto, você ser premiado é muito legal. Show. Outra pergunta que eu queria fazer pra você, Lu, é a seguinte, porque você disse que começou a estagiar enquanto estava na faculdade, né? Mas eu queria que você me dissesse um pouquinho assim, o curso de jornalismo da FAM, o quão ele te prepara para o mercado de trabalho, assim, sabe? Trabalhando com hard news, o curso da FAM foi essencial, porque ali eu tive professores. Eu acho que a relação de professores com os alunos na FAM é uma relação próxima que te ajuda também. São professores que te impulsionam. Sim. Então, tudo que eu aprendi na FAM, eu vi na prática quando eu entrei para o Hard News, principalmente. Fazer pautas para entrevistas, para reportagens, tudo aquilo que eu aprendi. Eu tive, aliás, aula com o Vicente, que ele ensinava, por exemplo, siglas, que são importantes você saber como você deve tratar tal nicho, qual que é o termo certo a usar. É muito importante isso. Não só numa reportagem de rádio com que eu trabalho, mas ali no texto escrito. Sim. Então, são coisas que você vai lembrando e pensando, aquilo foi importante para mim, aquilo foi muito importante para mim, aquilo tá me ajudando nisso. Então, foi muito importante. E para mim, trabalhando com rádio, eu fui monitora, a convite do Vicente, eu fui monitora de rádio. Então, quando eu estava no 6º semestre, eu já estagiava na Band, porém eu ia para a faculdade, ia estagiar e à noite eu voltava para a FAM para fazer essa monitoria com o professor Edu. Então, além de ajudar os alunos da rádio, porque eu já estava trabalhando com rádio há 1 ano, eu também aprendia muito ali por trás, ajudando o Edu, que também me dava uns toques, me ensinava coisas que eu não estava aprendendo ali na redação, coisas que eu já tinha aprendido no primeiro semestre, porque eu tive aula de rádio no primeiro semestre, e foi muito importante ter essa monitoria também que a FAM disponibilizou para que eu fizesse, me agregou muito, me ajudou com horas complementares ainda. Aí, ó, e foi sensacional, porque, como eu falei, rádio é uma paixão minha, então foi muito legal ter contato com outros alunos, descobrindo esse poder do rádio e esse amor pelo rádio e poder compartilhar um pouco disso. E essa monitoria, professor, é algo que qualquer um pode fazer.
Todos os alunos, a partir do segundo semestre, podem se inscrever no projeto de monitoria, porque o aluno vai ser monitor em uma disciplina que ele já foi aprovado. Então, ele já tem aquela experiência, já tem o conhecimento e ele ajuda o professor no desenvolvimento das atividades. Então, pode ser uma monitoria tanto em sala de aula, como monitoria nos estúdios de comunicação, estúdio de rádio, TV, de fotografia, como a Luana fez no estúdio de rádio. Entendi. Então, o aluno precisa estar aprovado na disciplina e aí pode atuar junto com o professor, né, auxiliando os alunos ali. Show. Brian, agora para você, eu queria saber como que tem sido a sua experiência com aulas práticas aqui da FAM. Queria que você contasse um pouquinho. Isso é um ponto bem importante e interessante que entra em um dos diferenciais. A gente tem muita visita técnica, né? Na Globo, SBT, Record, e isso faz total diferença, porque a gente vê os bastidores da televisão. Eu mesmo nunca tinha visto. A primeira vez eu apareci uma criança num parque de diversão, aquelas câmeras. Até hoje, na verdade, né? Mesmo depois de algumas visitas, eu sempre quando eu olho uma câmera da Sony com uma lente da Canon, eu falo, pô, que top, eu tiro até foto dela, porque realmente faz total diferença. A gente consegue visualizar o nosso futuro, né? Esse é o principal, pelo menos para mim, dessas visitas técnicas, né? E aí, de repente, você conversa ali com alguém que já está trabalhando na área, né? Você vê aquela pessoa, aquele apresentador, você começa a observar as técnicas, você começa a ver, né, os pontos positivos, os pontos, né, negativos não, mas os pontos que, de repente, pô, eu não tenho esse perfil. Mas qual é o meu perfil? Então, a gente começa a se questionar e ir atrás do nosso próprio perfil. Entendi. Né? Então, tem sido muito importante, muito top. Tem também as questões dos laboratórios, né? Então, a gente tem muito contato com os laboratórios. Sempre que possível, os professores levam a gente para as aulas práticas. Então, a gente inicia com a aula teórica, vê a base, né, o fundamento daquilo que a gente vai colocar em prática no laboratório. Então, tem sido muito, muito bom. Inclusive, Lucas, queria aproveitar a fala do Brian, porque a gente tem hoje disciplinas práticas desde o primeiro semestre. Então, eles começam com fotografia, fotojornalismo, já se desenvolvendo. Que foi que a Luana, na época, não tinha. Né? O fotojornalismo ficou mais adiante. Ficou no sétimo semestre. Já no final do curso. Então, o bom na FAM é que a gente tem autonomia para mudar a matriz curricular quando a gente considerar que é necessário mudar de acordo com as demandas de mercado, de acordo com as demandas dos alunos. Então, a gente conseguiu trazer para o primeiro semestre já uma prática fundamental, que é da fotografia, né, que depois vai perpassar aí o trabalho dos alunos, né, durante todo o curso. E isso fez com que o Brian tivesse a possibilidade agora no primeiro semestre de ter prática em estúdio, em externa, que é fundamental para os alunos. Acho que é bom até para você entender o que já pensando para o final do curso, o que você quer fazer no seu TCC? Porque eu tive a aula de fotojornalismo no 7º semestre e passou muito pela minha cabeça fazer ali um livro de fotografias como TCC. Acabei indo para o podcast, que já era uma coisa que eu já fazia, que eu acho que ficou bem legal, mas você ter esse contato colocar a mão na massa de fato faz com que você lá na frente entenda o que você domina melhor, o que você pode fazer melhor, porque você já teve contato com aquilo. Sim. E você falou de podcast que virou uma tendência recente, né? Eu queria saber, professor, como que o curso ele está adaptado às transformações do jornalismo digital e das novas mídias? Perfeito. Na verdade, a gente sempre está de olho no que demanda o mercado, né? Que é tendência. Habilidades e competências que os alunos, né, que vão depois ir para o mercado precisam adquirir dentro da universidade também. Então, é muito importante a gente, né, o corpo docente, a instituição como um todo, sempre estar de olho para essas mudanças, que não são só tecnológicas, né? Mudanças comportamentais, mudanças de processos. Mas por isso mesmo, como eu falei, a gente tem uma autonomia de mudanças na matriz curricular e a gente fez uma mudança, inclusive recente. O Brian já entrou em uma nova matriz curricular, onde a gente tem uma carga horária maior de disciplinas que focam na comunicação digital. Então a gente tem plataformas digitais, redação e produção de conteúdo multimídia, a gente tem outras disciplinas que vão convergir para essa área digital, que é hoje o que o mercado também mais demanda dos nossos alunos. E mais do que isso, a gente também ampliar
né, como disciplinas que a gente não tem hoje só radiojornalismo, que é uma nomenclatura tradicional de jornalismo, a gente pensa as mídias as mídias sonoras e depois as mídias audiovisuais de uma forma mais ampla, né, pensando que o profissional de jornalismo ele pode atuar nas redações como está atuando a Luana, mas pode atuar na área corporativa, então você tem que ter uma visão de comunicação mais 360. Então, assim, preparar o aluno para essas mudanças tecnológicas, mas que também são processuais, também são, né, de comportamento, que a gente sempre está de olho na audiência, né? Então, jornalista não existe sem a sua audiência. Então, a gente tem que pensar, a gente está escrevendo e falando para alguém. Sim. Né? Como este programa aqui, o Papo de Fã, a gente tem uma audiência que está realmente querendo aprender mais sobre os cursos. Sim. E a gente precisa conhecer essa audiência para poder falar bem com ela. É isso, sim. Para você, Lu, eu queria saber o que você acha que mudou no jornalismo desde que você se formou? Olha, eu terminei tem um pouco mais de um ano. Eu acredito que o que muda é algo que o jornalismo já vem passando há alguns anos, né? Hoje em dia a gente precisa muito brigar pela nossa notoriedade. O jornalismo tá lutando com isso diariamente. A gente agora luta com inteligência artificial, a gente luta com pessoas que criam um portal do nada, podem postar as suas notícias ali, e a gente precisa lutar em trazer essa informação correta. E eu acho que o que mudou é que eu acho que está cada vez mais difícil, ou na verdade é um desafio um pouco maior, a gente trazer essa informação de uma forma mais aberta. Porque, por exemplo, a gente tem que entender o público com quem a gente fala. Sim. Então, às vezes, você precisa escrever um texto, ou você precisa fazer um vídeo para as redes sociais, ou então, daquele texto do site, você precisa fazer um vídeo para o TikTok para conversar transformar isso de um outro jeito. Então, eu acho que hoje em dia um dos principais desafios do jornalismo é você lutar contra esses lugares de fake news que se tornaram gigantes e aprender também a transformar o jornalismo em todas as línguas existentes. Porque hoje, de uma reportagem para a TV, você precisa transformar isso em um texto para um site, em uma matéria de 1 minuto e meio para o TikTok, pro Instagram, e uma reportagem de 30 segundos para o TikTok. Então você tem que ser versátil. Você tem que aprender a fazer a sua reportagem em todos os meios, e eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado. Sim. Quero aproveitar a fala da Luana, porque realmente, né, no curso de jornalismo, a gente tem atuado muito em defesa do jornalista, né, do profissional de jornalismo, né, que se comemora, né, a nossa profissão no dia 7 de abril. A gente tem uma parceria com o Sindicato dos Jornalistas, com a Federação Nacional de Jornalistas. Recentemente, a presidente da FENAGE esteve com a gente na faculdade para falar sobre a profissão, falar sobre esses desafios, né, e assim a gente consegue também levar para o aluno, né, essa discussão sobre a identidade profissional e sobre o que o mercado hoje também traz em termos de conflitos e demandas. Tanto que o jornalismo, durante a pandemia, foi considerado serviço essencial, né? Então, o jornalismo profissional na pandemia foi essencial para que a população fosse bem informada. Informações corretas, né? Isso, inclusive o direito à informação é um direito constitucional, está na Constituição brasileira que o cidadão tem direito à informação. Então, quem traz essa informação de qualidade é o jornalista, são os veículos sérios de comunicação. Então é para isso que a gente forma profissionais para atuarem nesse mercado, mas que compete, como a Luana falou, com essa produção em paralelo que ela não é jornalística, não é jornalismo que se faz, e sim conteúdos que vão circulando aí, muitos falsos, né? Mas a gente com jornalismo sério, com apuração, checagem, né? Ouvir todos os lados da história, é assim que a gente consegue contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. Show de bola. Brian, diga-me. Para você, eu queria saber qual que é a sua visão sobre o jornalismo e se já tem alguma área que você pretende atuar. Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque a maioria das pessoas vão pensando isso conforme vão tendo as disciplinas, né? No segundo ano, no terceiro, às vezes até no último, e tem pessoas que terminam a faculdade e ainda não sabem em que área trabalhar. Sim. Né? No meu caso foi um pouco diferente, porque eu já comecei o curso de jornalismo sabendo qual área que eu quero atuar, que é ser professor universitário. Sempre tive esse desejo, né? Sempre falei desde o início para o professor Vicente, falo isso para os professores, porque a minha ideia é justamente adquirir mais conhecimento, técnica e até mesmo, né, aquilo que a gente não vê como aluno, né, mas que o professor pode passar como professor para a gente de como é ser um professor, né? Então, eu sempre tive esse desejo, já tive a oportunidade de atuar na área durante o período curto de tempo no marketing, mas eu queria expandir ainda mais, né? Como eu disse no início,
eu queria fazer algo ainda maior, né? Um bacharelado, um curso de jornalismo, e ouvindo vocês que têm ainda mais experiência do jornalismo, me motiva ainda mais, né? Porque o jornalismo ele é grandioso. Ontem, inclusive, na prova da professora Ianca, eu escrevi justamente uma redação falando sobre isso, né? Porque a ideia era a gente falar sobre os desafios que o jornalismo enfrentou, e eu trouxe essa visão de que o jornalismo sempre enfrentou dificuldades. Ok que agora tem umas dificuldades maiores por conta dessa convergência midiática, mas sempre enfrentou dificuldades, né? E eu acho que é isso que faz o jornalismo ser lindo e maravilhoso, e é o que me motiva a ser, sim, um professor universitário. Cara, Jornalismo resiste, né? Resiste. Muito top. Uhum. Legal. Professor, como que a instituição, a FAM, prepara os alunos para o mercado de trabalho e para os desafios da profissão? Bom, além das metodologias que a gente aplica, dos projetos interdisciplinares, né, do conteúdo em sala de aula, visitas técnicas, projetos de iniciação científica, projetos de extensão, a gente pensa sempre numa preparação, obviamente, né, multidisciplinar, multiprofissional, para que os nossos alunos de jornalismo saiam com uma visão, né, do que é o mercado de trabalho, com as suas técnicas aprimoradas, seja para trabalhar em redação, né, trabalhando com áudio, vídeo, fotografia, com texto, seja para trabalhar em comunicação corporativa, assessoria de imprensa, relacionamento com a mídia, influenciadores. E também a gente pensar que o nosso aluno de jornalismo ele tem que ter uma visão crítica e reflexiva sobre a sua profissão e também sobre a sociedade. Então a gente forma não só profissionais, a gente forma cidadãos que vão contribuir realmente, né, para o desenvolvimento da sociedade, né, do seu entorno, da sua comunidade. Então, por meio dos nossos projetos, né, e aulas dentro da sala de aula e fora da sala de aula, a gente consegue desenvolver esse trabalho. Show. Legal. Vou fazer mais uma para o Brian, depois a gente vai para você. Quais experiências dentro do curso você acredita que farão diferença na sua carreira? Até agora, as experiências que você teve nesse primeiro semestre. Olha, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, que eu acho que o aluno ele tem que aproveitar ao máximo uma coisa chamada humanidade. A gente ter o contato com os alunos, com professores de forma assim humana, né? Você aproveitar, porque tem aqueles alunos, professores falam muito isso na FAM, né? Que ficam o semestre todo no canto, sem falar nada. Aí chega na hora da apresentação do PI, o professor não consegue nem entender o conteúdo que ele está passando e nem conhecer a voz do aluno, né? Então, eu acho que a maior experiência que a gente pode adquirir, eu como estudante, principalmente no primeiro semestre, indo para o segundo, e que me ajudou bastante, tanto no PI, quanto em entender as disciplinas, é essa humanidade mesmo. Sim. Não ter medo, não ter vergonha, ser destemido e principalmente entender que esse é o seu futuro. Se você escolher o jornalismo, é para isso que você vai trabalhar no futuro. É isso. Lu, eu queria saber de você, como que é o dia a dia trabalhando em uma emissora tão grande, tão importante como a Band, onde você trabalha hoje? Olha, eu acho que trabalhar com hard news já é um baita desafio, assim. Eu vou contar uma experiência da minha primeira semana trabalhando com hard news, que foi descobrir onde estava acontecendo o incêndio. Como você descobre... Tranquilo, né? Você, assim, eu sabia a gente tinha um endereço ali, como você descobre? E aí você liga para o Corpo de Bombeiros, para a sala de comunicação dos bombeiros, você abre o Google Maps, você coloca o endereço, vê ali pelo Street View quais são os lugares que tem aqueles banners com o número de telefone, liga ali e fala, olha, fiquei sabendo que tá tendo um incêndio aí próximo à sua loja, você pode confirmar e entrar ao vivo aqui com a gente para contar um pouco do que você tá vendo aí? Nossa, que E esse é um pouco do dia a dia do jornalista do Hard News. Mas, bom, agora eu apresento um jornal, o jornal que eu apresento começa às 5 horas da manhã, só que o meu dia começa às 3 da manhã. Nossa, loucura. Porque eu acordo, me arrumo e aí eu vou ler as notícias, as últimas notícias que saíram enquanto eu tava dormindo. Porque para acordar às 3 da manhã eu durmo cedo. Sim. Então eu acordo ouvindo podcasts que finalizam o dia com as últimas notícias do dia, vou ver cotação do dólar, que é um assunto importante, economia. Você vai dormir que horas?
curiosidade. Depende do dia, mas o dia que eu durmo mais cedo, eu durmo às 7h30 da noite. Nossa, bem cedo. É, bem O cedo. dia que eu durmo mais tarde, eu durmo às 10. Mas, Tá bom. mas não é o recomendado. Porque aí se você vai acordar às 3, você... Não é o recomendado. Até porque você fica bastante tempo no ar também, né? Muito. Então, pra isso tem que estar super atento, Sim. né? Não pode estar Não sonolento, pode sentir né? sono. Mas nem dá tempo de sentir sono quando você trabalha com Hard News. E aí, antes de ir pra Band, eu já vou lendo as notícias, tudo aquilo que eu perdi enquanto eu tava dormindo, o que pode acontecer. Para as pessoas que acham que na madrugada não acontece nada, meu último plantão, o Papa morreu e eu estava no ar. E fui a primeira pessoa ali da Rádio Band News FM a dar a morte do Papa. Então, na madrugada acontece muita coisa. E, bom, eu chego na Band por volta das 4h30 da manhã. Eu vou ver os materiais que a gente tem. Como o jornal que eu apresento é um jornal local para São Paulo, apesar de pessoas de outros estados conseguirem ouvi-lo pelo aplicativo do Band Play, é um jornal focado em São Paulo. Então, eu preciso também saber o que está acontecendo em São Paulo. Então, eu vou ver os materiais que deixaram pra gente, vou dar uma olhada no que a gente chama de espelho do jornal, para ver tudo aquilo que vai acontecer. E aí, eu começo a apresentar o jornal às 5h da manhã. E como é um jornal para São Paulo, eu falo muito de trânsito, transporte público. Então, eu fico o tempo todo olhando o Google Maps para ver o trânsito. Porque, por exemplo, às vezes acontece um acidente na Marginal Pinheiros no sentido de Interlagos e eu preciso trazer para o meu ouvinte, é próximo de qual porque assim, as marginais elas são divididas pelas pontes. Sim. Então é perto de qual ponte? Então eu preciso situar, porque muito motorista de aplicativo quer saber do trânsito de manhã. Sim. Muita gente está indo trabalhar e quer saber por onde ele pode cortar para não pegar o trânsito da Raposo Tavares, por exemplo. Então, eu já, antes de entrar no ar, eu já vou olhar site do metrô, site da CPTM, Via Mobilidade, como é que tá o trânsito. Então, eu já vou me preparando. Aí eu apresento esse jornal das 5 da manhã às 7 da manhã. 2 horas. 2 horas de jornal. E aí, quando eu saio do ar, eu fico responsável hoje também, eu sou uma das pessoas responsáveis pela Central de Ouvintes Ricardo Boechat, que é uma das ferramentas que é o DNA da Band News FM, que é o nosso contato direto com o ouvinte. Legal. Que é o WhatsApp da rádio. E dali saem muitas denúncias. Dali saem muitas matérias. Desde uma água que está vazando há 2 semanas, que a gente precisa entrar em contato com a Sabesp, a uma pessoa que está sem energia há 2 dias. A uma pessoa que o pai tem um convênio da Prevent Senior e precisa de uma ajuda para mudar de hospital. Então, dali saem muitas coisas. Histórias que já me marcaram muito de ajuda. Enfim, então... E eu volto muitas vezes na programação. Então, tá acontecendo alguma coisa em São Paulo, eu volto na programação local. Às vezes volto com reportagens que eu mesma fiz. Às vezes no mesmo dia. Cara, às vezes eu faço conteúdo para as redes sociais. Hoje a gente tá gravando no dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí eu fui fazer um vídeo para as redes sociais falando sobre a gratuidade do Zoológico e do Jardim Botânico de São Paulo. E aí a gente vai conversando com várias coisas. Faço texto para site. Da minha reportagem que eu fiz para a rádio, eu faço redes sociais, faço site. Então, a gente apura casos, atualiza casos, porque algo que aconteceu na noite de ontem pode ter uma atualização daqui 2 horas que eu preciso entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública. Então, a minha rotina é uma loucura. Muito dinâmico, né? Quando eu vejo, já deu a hora de ir embora e é uma rotina muito, muito dinâmica, muito cheia de coisas para fazer. Essa é a vida do Hard News. Isso é muito legal para vocês que estão assistindo e querem fazer jornalismo. A rotina é mais ou menos essa, correria. Muito legal. Eu queria também contribuir, né, a Luana aqui, que já vem trabalhando, né, na rádio já há bastante tempo, né, já desde estagiária. Como na FAM, a gente tem também, né, um DNA de formar profissionais jornalistas para trabalhar em rádio e televisão. Sim. A gente tem alunos hoje que estão nos grandes veículos, Globo, Record, né, a gente tem veículos especializados, como nós temos alunos hoje no Canal Rural, no Canal Terra Viva, que é do Grupo Bandeirantes. A gente tem alunos que trabalham nas rádios da Globo, CBN. Tem um aluno que era apresentador até pouco tempo da Hit TV, né, que é uma emissora também de nicho, né, mas ele já como estagiário era apresentador de telejornal. Então, assim, a gente tem também, né, aí uma metodologia, né, e um incentivo para o aluno também ir
né, para esses veículos de mídia eletrônica que a gente chama, né, o rádio e TV, mas também temos alunos que trabalham no Estadão, na Folha de São Paulo, no UOL, né, outras mídias. Diferentes veículos de diferentes meios de comunicação. Isso, e sempre aprendendo todas essas técnicas, habilidades, né, nas nossas disciplinas, com os nossos professores, que vão orientar os melhores projetos, né? Então, é interessante ver isso, porque, né, depois que o aluno vai para uma emissora, vai para uma redação, né, ele começa a conseguir aplicar aquele conhecimento e, claro, lá ele também vai conhecer o DNA da empresa, né, porque Sim. todo veículo de comunicação também é uma empresa, né, com a sua cultura organizacional, né, com seus valores, e assim ele vai se inserindo, mas com todo esse conhecimento, nessa bagagem que é importante para se inserir no mercado de trabalho. Sim, e é legal porque o jornalismo tem diversas áreas e aqui na FAM você pode se preparar para todas elas. Claro. A gente tem alunos, né? O Brian até não é um desses exemplos, mas muitos alunos entram, né, no curso de jornalismo querendo fazer jornalismo esportivo. Né? Tanto meninos a maioria. quanto meninas querem ir para o jornalismo esportivo. Né? Muitos estão hoje, a gente tem 2 alunas, ex-alunas que estão hoje no Globo Esporte. Que legal. Né, atuando lá e assim... A gente tem, além dessa formação com jornalismo esportivo, uma disciplina específica e que também perpassa, né, todos os outros conteúdos, a gente também prepara os alunos para trabalhar com jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo cultural. Temos um ex-aluno também, que era da turma da Luana, que está no F5 da Folha de São Paulo, que é a área cultural, né, do jornal. Então, assim, a gente trabalha com jornalismo especializado também, isso é muito interessante. O aluno vai ter oportunidade de fazer jornalismo cultural, jornalismo esportivo, político-econômico, científico e assim também entender qual é a editoria, como a gente chama, que você vai trabalhar. Que ele mais se identifica, né? Ou você pode ser generalista, como a gente chama. Hoje a Luana está numa posição de uma profissional, né, jornalista, mais generalista, porque ela tem num programa, né, Fala um pouco de que é tudo. uma audiência, né, geral, né, ela precisa falar de todos os assuntos. Sim. Então, Do STF, a exposição do Andy Warhol na FAP. então, aí ela tem que ter realmente uma preparação para a entrevista, né, para conduzir os textos, né, de uma forma mais ampla. Mas o jornalismo especializado é uma tendência também, né, na FAM a gente vem trabalhando, né, isso com os alunos, porque você se tornando também jornalista especializado numa área, você se torna referência. Né, e você consegue, né, também ser um destaque no mercado de trabalho com essa atuação. Sim. Eu acho que a maior prova de que a FAM forma pessoas para todas as áreas é que tem pessoas que estudaram comigo que estão na TV, que estão no rádio, que estão trabalhando com jornalismo impresso, que estão trabalhando com jornalismo corporativo. Tem pessoas que foram para áreas completamente distintas, Tudo jornalismo que esportivo. Isso. Foi assim um leque de possibilidades. Só para dar um exemplo claro do que a FAM forma aqui. E quando você ainda estava na faculdade, você já tinha um desses nichos assim que você queria seguir? Olha, eu sempre gostei eu sou muito do entretenimento e da cultura. Eu gosto muito de história da arte, então eu pensava, não, vou fazer uma pós em história da arte, quero dar aula sobre isso. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo ali dentro da faculdade mesmo, vai tendo contato com outras aulas como política, economia, acho que o seu núcleo vai mudando. Eu tive a oportunidade de ir ali para o Hard News, só que eu falo também de entretenimento e cultura dentro ali do que eu faço. Então eu não fujo daquilo que eu gosto, mas eu pensava em ir mais para um lado cultura, mais para um lado cinema. Eu cheguei a escrever para sites falando sobre HQs, séries, filmes. Que legal. Já fiz cobertura de CCXP, de BGS, né, da Brasil Game Show também. Já fiz cobertura de Fórmula 1, que a gente estava falando até aqui no off, que é uma das coisas que eu amo também. Então, a gente acaba indo para todos os lados, mas eu também não fujo daquilo que eu gosto mais, que eu tenho mais carinho. Fez um pouco de tudo então, né, Lu? Já fiz um pouco de tudo. Antes, eu quero perguntar isso pra você também, Brian, mas antes eu fiquei muito curioso. Tem alguma história assim que te marcou muito, que você recebeu nesse WhatsApp aí que você falou da Band News? Eu tenho 2 histórias. Eu tenho uma que é um ouvinte que eu converso até hoje, que é o seu Melquiades. Eu ajudei ele com um desconto indevido. Ele estava há meses tentando se livrar daquele desconto que não parava. Consegui entrar em contato. Levei 1 mês para conseguir Nossa. que esse desconto parasse de ser descontado dele. E ele ficou tão feliz que eu consegui, depois de 1 mês, depois que ele estava há 6 meses tentando, que ele me liga semanalmente para saber como eu tô.
Que Às vezes ele legal. conversa comigo do WhatsApp da filha dele, que eu passei meu contato pessoal pra ela. Ele me manda áudios ali. Ele me mandou caixa de bombom. E um dos aniversários da rádio que a gente fez uma ação no Parque Vila Lobos, ele foi lá me encontrar pra me Nossa, agradecer que da hora. Isso é ótimo. pessoalmente. Teve um outro caso que é uma história um pouco mais triste, mas que me marcou muito. Acho que foi a primeira vez que eu chorei dentro do jornalismo Hard News. Ajudando também uma ouvinte, o pai dela tinha acabado de ser diagnosticado com câncer. E ele precisava fazer um exame. E ela não conseguia esse exame, acabei conseguindo esse exame para conseguir com que eles aproximassem a data do exame. Eu lembro que quando eles entraram em contato com ela para marcar, ela me mandou foto chorando, me agradecendo, me mandou áudio. E aí, um pouco tempo depois, ela ligou para mim na rádio para me agradecer muito por toda a ajuda, que depois que eu ajudei ela, as coisas funcionaram muito, mas que o pai dela tinha falecido, infelizmente. Isso me marcou muito, porque eu converso também com ela até hoje, a gente acaba se aproximando das pessoas, mas foram histórias que me marcaram muito, porque o jornalismo, ele é uma prestação de serviço, né? Sim. E eu sinto que eu cumpri meu papel nesses dois casos com prestação de serviço, diretamente impactando na vida das pessoas. Isso Sim. é algo que Isso é muito também legal. deixa o coração quentinho. Você saber que essa prestação, de que você está ajudando alguém dessa forma. E por mais que a segunda história não tenha tido um final feliz, né? Porque infelizmente ela perdeu o pai. Eu sei que eu ajudei no que eu pude, Você fez sua parte. enquanto a gente pôde, e acabei ganhando uma amiga também. Sim. É o que a gente chama da função social do jornalismo, né? Uhum. Então a gente está atuando para a sociedade. Sim. Né? Então a gente faz jornalismo para colocar luz sobre os problemas que existem no nosso dia a dia, né, na sociedade. Uhum. Então o que a Luana faz, né, como jornalista, né, e tantos outros, é justamente contribuir para que as coisas melhorem e cobrar do poder público. Então a gente acaba sendo, por isso que o jornalismo muitas vezes, né, já foi considerado como o quarto poder institucional, né, além do executivo, legislativo e judiciário, porque a gente tem um poder de cobrança, inclusive sobre os outros poderes, com relação àquilo que os poderes precisam fazer para o bem-estar da população, né? Aí, ó, quer ter poderes? Faça jornalismo. Brian, conta então pra gente uma área assim, qual que é a sua área favorita? Você falou que quer ser professor, mas tem alguma outra área que você gostaria de atuar? Olha, eu tenho duas áreas que eu gosto bastante. A primeira, porque eu peguei DP em marketing, né? E aí eu tive que estudar em dobro, né? Porque quando a gente pega DP, basicamente a gente estuda em dobro. Que foi a matemática financeira. Então, eu gostaria de seguir mais nessa área econômica, né? O jornalismo econômico, que eu gosto bastante. E uma outra área, que é a política. Gosto bastante de política. Eu entendo a política como um dos pilares da humanidade. As pessoas, eu acho que elas ainda não entendem a importância da política. Então, e também da vida econômica, né? Dá para ver aí a atual situação do Brasil, a necessidade das pessoas entenderem sobre essa questão econômica. Eu acho que eu vou ser das duas áreas. Legal. E as coisas andam juntas, Exatamente. né? Os assuntos andam juntos. Tanto que a disciplina na FAM se chama jornalismo político e econômico. Olha Aí, só, ó. interessante. Quando você chegar nessa matéria aí... Nossa, vai ser a minha favorita. Volta aqui para contar com o que Você você vai achou. ficar em DP nessa disciplina. Vai que tem a matemática financeira nessa disciplina. Nossa, trauma, eu acho que não vai acontecer, tomara que não. Tem conta no curso de jornalismo, professor? Olha, que eu saiba, não. assunto Na delicado, verdade, totalmente. mas Quem essa pensa em fazer essa jornalismo é uma achando que vai ótima- fugir da matemática, Lucas, porque é o seguinte, a gente trabalha também com uma tendência muito forte no jornalismo, que é o jornalismo de dados. Hoje o jornalista show. precisa saber interpretar tabelas, gráficos, Uhum. dados de uma forma geral da sociedade. Então, tem muitas Pesquisas vezes trabalhar com políticas. números. Sim. Né? Então, precisa saber números, precisa saber porcentagem, precisa saber, né, às vezes fazer uma regra de 3, Mas coisas é algo básicas, simples, continha né? simples. Continha simples. Não precisa se Aí, preocupar. claro, depois pode usar a calculadora também financeira para resolver algumas questões. Mas o jornalismo de dados trabalha muito, né, com planilhas, com números, informações que são essenciais para a gente elaborar as pautas que vão depois se tornar reportagens. Professor, agora falando um pouquinho das visitas técnicas que o Brian tinha citado, eu queria que você comentasse um pouco sobre, porque você, querendo ou não, tá ali um pouco por trás disso, né? Claro, a coordenação ela é responsável por organizar as visitas técnicas, que são atividades extracurriculares Sim. que entram no currículo do aluno como atividades complementares, que é um componente curricular obrigatório, né, para todos os cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciaturas. As atividades extracurriculares, elas são importantes para o desenvolvimento do aluno também e conhecer como funciona o mercado.
né? Então a gente vai até a emissora de televisão, vai à emissora de rádio, vai numa exposição fotográfica, numa exposição de obras de arte, para conhecer em loco, né, o desenvolvimento, então, dessas artes ou desses produtos. Então a gente faz, junto com professores, né, e a coordenação, a gente leva os estudantes para conhecer, né, ali no local aquela realidade, e isso contribui muito para o ensino dentro da sala de aula. Em emissoras de TV, claro, a gente também se diverte, participa de gravações, de programas nas mais diversas emissoras. Isso também é legal porque o aluno também se sente não só conhecendo aquele lugar, mas pertencente àquele lugar. Já dentro, é uma né? questão de identidade mesmo do profissional, do jornalismo, da comunicação. Eu duvido que algum aluno foi assistir um programa lá e não postou um story mostrando onde eu Não, Com sempre. certeza. Inclusive, eu Inclusive sempre falo o Vicente. Claro, eu mais ainda. Inclusive, eu falo para os alunos, marquem sempre o nosso Instagram da área da comunicação e o Vem Pra Fã. Então a gente marca lá, @VemPraFã, né? E a gente marca o @ComunicaFã. Já que seguiu? são Já segue aí? os nossos perfis no Instagram oficiais. E ali a gente divulga não só para os nossos alunos, mas para a comunidade acadêmica em geral, para a sociedade. Inclusive, muitos alunos, hoje, nossos, conheceram os cursos de comunicação via nosso canal no YouTube, né, da FAM, via como o Brian, via também o Instagram, redes sociais de uma forma geral, né? Os alunos, os candidatos, né, estão muito presentes nas redes sociais e conhecem nossos cursos pelas redes sociais. E por isso que nossas campanhas publicitárias também focam, né, essas mídias. E então essas atividades extracurriculares são fundamentais, fazem parte, né, do nosso propósito de também aproximar o aluno do mercado, mas também de trazer o mercado para dentro da faculdade. Também um diferencial nosso é que todo semestre, nos cursos de comunicação, nós temos uma semana acadêmica. A gente traz, né, palestrantes, profissionais do mercado, para falarem com os alunos, né, fazer um networking, falar sobre suas experiências, suas vivências. Legal. E os alunos conversam com esses profissionais, trocam ideias, né, também seguem lá nas redes sociais, às vezes conseguem até uma vaga de estágio, e a gente já conseguiu aluno vaga de estágio porque conheceu lá o palestrante que divulgou uma vaga e a gente conseguiu dar um match ali, né, nessa vaga. Que então, top. aproximar também o mercado, né, da instituição, ele é fundamental na nossa área e faz com que o aluno de jornalismo da FAM tenha essa formação diferenciada. Show. E aproveitando, vou perguntar para você de novo, porque tem gente que está assistindo, nossos possíveis futuros alunos. Eu queria que você dissesse um pouco sobre a formação dos professores que formam o corpo docente da FAM. Bom, os nossos professores são mestres e doutores, também professores que atuam no mercado e na docência. Então, professores que estão sempre se atualizando para dar a melhor aula para os nossos alunos. Seja se atualizando não só no conteúdo, né, da disciplina que você vai ministrar, mas também das novas tendências e exigências do mercado de trabalho do jornalismo. Então, os nossos professores têm esse diferencial também de estarem muito próximos, como a Luana falou, né? A gente está muito próximo do aluno para tirar dúvidas, para incentivar, para conseguir um estágio, né, para fazer com que o aluno realmente, né, corra atrás e consiga, né, as experiências que ele precisa. Melhore as pautas. Também melhorem as pautas. Aliás, isso é fundamental. Né, o aluno pensa, eu vou fazer uma reportagem, né? O aluno quer já ver a reportagem pronta lá no ar, né, ou escrita na tela do computador, mas esquece que uma boa pauta ela é fundamental para poder ter um bom resultado na reportagem. E os alunos acham que pauta às vezes não é muito importante, né, Luana? Mas ela é fundamental no processo de construção da reportagem. Pois é, eu agradeço a Cláudia Cruz, que nos fez fazer muitas pautas, muitas e incontáveis pautas com o formato dela. Eu agradeço, Cláudia, obrigada. E suas aulas de pautas fizeram toda a diferença. Show, show. É isso aí. E já encaminhando para a parte final do nosso papo, eu queria que vocês contassem algum perrengue que vocês já passaram nessa vida de jornalismo, porque nem tudo é glamour, né? Nem tudo é glamour, é verdade. Posso começar? Pode começar, por Gente, favor. eu tenho incontáveis perrengues, desde estar chegando no trabalho e acontecer, sei lá, cair um helicóptero, você precisa ir agora para um lugar X para entender o que aconteceu.
ou então não conseguir entregar uma reportagem porque você precisa de uma resposta de um órgão X que não te respondeu e sem aquela resposta não faz sentido você ter a reportagem, como o Vicente falou. Pra gente ter uma boa reportagem, a gente precisa ouvir todos os lados. Sim. Então, ficar com aquela espera e tem reportagem que é datada, ou então desde coberturas que você passa às vezes 12 horas de pé, ou então coberturas em que você precisa lidar, por exemplo, com o luto das pessoas. Isso já me aconteceu. Quando um avião caiu ali próximo a Campinas, eu fui até o aeroporto de Guarulhos fazer a cobertura com a família das pessoas que eram de São Paulo. Nossa. Então você tem que ter todo um cuidado também de como abordar, se abordar, Sim. de você também estar ali atenta a fazer suas entradas ao vivo, no meu caso, a deixar texto para o dia seguinte, sem estar datado. Então, eu acho que tem perrengue em todas as áreas. Se você faz um texto para o site, talvez você precise atualizar, e às vezes você não está mais na redação, você precisa pedir para alguém atualizar. Então, tem perrengue de todos os lados. Tem perrengue ao vivo. Hoje, por exemplo, na apresentação do jornal, uma reportagem sobre aprovação de um decreto na Prefeitura de São Bernardo do Campo que vão comemorar todo dia 25 de maio, o dia de Star Wars. E a gente acabou quebrando no ar. Porque a gente não dá pra fazer a gente não conseguiu entender o que São Bernardo do Campo tem a ver com Star Wars. Então, até de você ter aquele jogo de cintura de conseguir entender, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra. Então, tem muito perrengue, mas vale a pena. Vale a pena. Você tem que saber ter desenvoltura, né, pra lidar. Porque são certas situações que não dependem só de você. Fatores externos que influenciam, né? Com certeza, sempre. Tem alguma, professora? Eu, como trabalhei muito com jornalismo segmentado na área de economia e agronegócio, né, e trabalhei muito em redação, então o perrengue mais é esse, né, de o repórter estar atrasado para trazer a matéria que vai ao ar no telejornal, o entrevistado que furou, que não deu a entrevista. Então, assim, tem esses perrengues do dia a dia que a gente vai contornando e vai resolvendo. Mas uma vez eu estava apresentando um programa na TV que simplesmente caiu todo o sistema da TV. Eu não tinha VT para rodar, reportagem para rodar, eu não tinha TP, e aí eu tinha um programa de 25 minutos aproximadamente ao vivo que eu tinha que apresentar. E eu não tinha TP, só matéria e não tinha o teleprompter, que é o gerador de é o texto que vai passando para o apresentador, que ele vai ler o texto. Que hoje em dia tem aplicativo e ajuda muito para quem trabalha com jornalismo nas redes sociais. É verdade, boa dica. Então, eu tive que ficar 25 minutos aí com o apoio dos estagiários que estavam imprimindo notícias de sites, né, confiáveis na internet, que a gente atua ali também em conjunto para poder nos abastecer de informações. Eu fui recebendo folhas de notícias e fui lendo, interpretando e comentando notícias ao vivo. E não tinha reportagem para passar. Não tinha que chamar VT, não tinha repórter Ficou de rua. 25 minutos você falando. 25 minutos eu falando aquilo que estava chegando para mim, que eu não sabia o que era, porque eu descobria na hora. Olha, agora então vamos falar sobre o aumento no plantio da soja, né, na região do Centro-Oeste, que está investindo mais na soja. Então, aí eu ia lendo e interpretando a notícia. Então, isso é um perrengue que a Luana, claro, em rádio, isso é muito bacana porque no rádio se aprende muito improviso, né? Então você improvisa, você tem jogo de cintura, você consegue ali reverter uma situação num programa ao vivo. Até porque o rádio não tem aquele apoio da imagem, né? Óbvio que hoje em dia a gente tem as lives ao vivo, a gente tem as entradas ao vivo com imagens, mas no rádio a sua maior audiência é para quem está te ouvindo. E até para você entender, você aprender a descrever uma imagem que está passando para a pessoa. Por exemplo, eu já fiz reportagens numa feira de games. O que eu preciso descrever para essa pessoa estando numa feira de games? O que as pessoas... visualizar para as pessoas é muito importante. Todo mundo é visual. Sim. Então, você precisa muito aprender também a descrever isso. Coisas. E às vezes é um perrengue também. Se eu estou fazendo uma reportagem de trânsito, o que é importante falar ali? É importante você falar a temperatura, se as pessoas estão no sol há muito tempo, se está mais de 30 graus. Isso é um perrengue também de uma pessoa que está ali esperando. Agora, então, já para a gente encerrar aqui, eu queria que vocês passassem um recadinho para as pessoas que estão assistindo e têm vontade de começar o curso de jornalismo aqui na FAM. Pode começar por você, Brian, que está cursando agora.
Bom, a minha dica é normal ter medo, né? Ainda mais depois de você ter visto a importância do jornalismo. Como o professor Vicente muito bem disse, o jornalismo é quase considerado o quarto poder, né, do Brasil. Então, o jornalismo tem uma importância muito, muito grande. Mas a capacidade que a gente tem de colocar em prática tudo aquilo que a gente consegue aprender ao longo da graduação vai fazer com que você vai se sentir capacitado ainda mais, né? Boa. Bom, eu acho que o jornalismo, a prestação de serviço e tudo que o jornalismo traz consigo é muito importante para a sociedade. Acho que é uma profissão que te abre um leque de possibilidades. Eu acho que, independente de você ser muito comunicativo ou não, o jornalismo, ele te dá a possibilidade de estar por trás das câmeras também. E eu acho que essa abertura de leque, esse mundo de possibilidades que o jornalismo te traz, é muito importante. O jornalismo é importante para a sociedade, o jornalismo é importante para o mundo todo precisa do jornalismo, então vem para o jornalismo também. Mandou bem. Professor, sua vez. Bom, a liberdade de imprensa, ela é fundamental para uma sociedade justa e democrática, né? E uma liberdade de imprensa onde jornalistas podem atuar, né, de forma independente, de forma crítica, ela realmente é o que a gente busca, né, dentro das sociedades democráticas, como a nossa sociedade brasileira. Então, nós formamos profissionais para realmente serem críticos, reflexivos, né, olharem para a sociedade, para aquilo que realmente precisa ser melhorado, né, aquilo que a gente pode cobrar do poder público. Então, o jornalista, ele tem uma função social que é fundamental dentro da sociedade. Sim. E para isso que a gente, né, explica para os candidatos, para quem está interessado no curso de jornalismo, que é uma profissão muito séria, né, uma profissão de grande responsabilidade, porque a gente também trabalha com vidas. Muitas vezes a gente pergunta, mas você, né, o jornalista, até que ponto ele pode ser responsabilizado por uma informação errada que ele dá? Uma informação errada também mata. Então o jornalismo, ele é muito sério e a gente precisa formar profissionais, né, que queiram realmente debater esses temas, debater a sociedade, contribuir, né, para que a gente possa avançar juntos. Então, o perfil do aluno que entra hoje no curso de jornalismo é o aluno que, sim, quer falar sobre esporte, economia, política, cultura, moda, mas falar de uma forma que vá contribuir, gerar conteúdo importante para os diversos públicos. E assim a gente consegue, dentro do curso de jornalismo, com as nossas metodologias, infraestrutura, né, e suporte, né, dos professores, desenvolver os alunos, né, para que eles realmente entrem capacitados no mercado de trabalho. Show de bola. Então foi isso, galera. Ó, se você gostou desse episódio, já deixa seu like, manda para aquele amigo, aquela amiga que quer fazer jornalismo e vem pra fã.